Então aqui continuando, gente, é between the waters to separate the water, para separar, to separate no presente é separar. Então Moisés escreveu isso, inspirado por Deus, lá atrás, há muitos anos, 2000 anos atrás. Moisés, a primeira Bíblia que foi escrita foi por meio de Moisés, inspirada e soprada pelo próprio Deus. Então Moisés escreveu: Let there be a vault between the waters to separate the water. Imagina Deus falando isso para Moisés, para separar a água. Então Deus fala assim: Moisés, agora escreve aí, meu filho. E aí Deus disse, e aí eu disse, né? Que haja uma separação entre as águas, para separar as águas das águas, ok? The water from the water. Então era só água, né? Então Deus falou para Moisés: separa a água da água. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. Então tinha duas partes de água, né? Uma de cima e uma de baixo. Separate the water, separou a água. Under, que é embaixo, né? The vault, from the water above it. Uma água de baixo, uma água de cima, né? Above é em cima, under é de baixo. And it was good. It was so. Então, it was and é o nosso conectivo, que a gente já viu. It was so, tipo, isso aconteceu, e foi feito o que ele está falando. God called the vault sky. Então, Deus chamou esse vault, essa parte de águas de cima, de azul, estou até vendo o céu ali, ó, lindo demais. E Deus chamou isso de sky, de céu, né? Céu. And there was evening. E houve noite. And there was morning. E esse era o second day. Então, there was, vocês já sabem, e houve noite, tá? Evening. E houve manhã. E esse foi o chamado segundo dia, second day. Aqui nesse estudo bíblico, você aprende os números ordinais. O que são os números ordinais? Primeiro, tá? First day. First, primeiro. First day, primeiro dia. Second day, segundo dia, second. Aí depois você vai ver o third day, terceiro dia. Fourth day, quarto dia. Fifth day, quinto dia. Sixth day, sexto dia. Seventh day, sétimo dia. Então aqui você aprende os números ordinários, né, que são os ordinal numbers do inglês, e você também aprende a narrativa do passado, né? Os verbos regulares no passado, verbos irregulares no passado, e o verbo to be no passado com imperativos também, porque Deus estava mandando e as coisas estavam acontecendo, né? Muito lindo isso. E aqui, second day, agora nós vamos para o nosso versículo 9. O que é versículo? Como é que fala versículo em inglês, teacher? Verse. Verse 9, versículo 9. And God said, Deus disse, let the water under the sky. Esse let aí é imperativo, tá? Esse let é let the water under the sky, tipo, que haja que essa água debaixo do céu, be gathered, que seja juntada, né? In one place, em um espaço, tá bom? Let it happen, que haja isso. And let dry ground appear. E que essa parte de sequidão apareça, que a parte da terra apareça. O que é? Let dry ground. O que é ground? É chão. O que é appear? Aparecer. E o que é dry? É seco. Então, Deus falou aqui no começo do verso 9, and God said, let the water under the sky be gathered. Aqui tem sky, tá? Que tá de água azul. E aqui tem a água azul também, que tá separado, tá na terra, né? Agora, Deus está falando assim, let dry ground appear. Então, essa água azul vai fazendo assim, ó, aí aqui vai aparecer o quê? O ground seco, a terra seca, tá bom? Aqui vai aparecer a terra seca. And let the dry ground appear, a terra seca aparecer. And it was so, e foi isso que aconteceu. O que a gente chama isso? De céu
de mar, aqui que é a água, e essa parte seca a gente chama o quê? Da praia. Tá? E o mar, a praia, tá bom? E isso aqui, o mundo inteiro, tá? And it was so. E foi assim que aconteceu. God called the dry ground land. Então, Deus chamou esse dry ground, essa parte seca, de terra, tá? De terra. Land é terra. Land tem sentidos diferentes, por exemplo. Você pode ter um pedaço de terra, a piece of land. E você pode ter um amontoado de terra, que vai ser o land também, que tipo a Terra, o planeta Terra, que vai ser o planet Earth, tá? Mas aí, no princípio, Deus está falando de terra seca, de pedaços de terra. And the gathered waters, okay, so God called the dry ground land. Deus chamou esse pedaço seco de terra, de chão, Deus chamou esse pedaço seco de chão, terra. And the gathered, e ele juntou, e essas águas juntadas, né, que ele juntou aqui, ele chamou de mar, seas, ok? O sea, mar é sea. Aqui é o land, e aqui é sea, são seas, ok? Os oceanos, ocean, é tudo, né? Ocean é tudo, sea é o mar. E o dry ground, ground land, dry ground land, é a praia, tá bom? And God saw that it was good. E Deus viu, de novo, Deus viu, and God saw that it was good. O que é o that em português? O that é o quê? E Deus viu que era bom. Deus viu que isso era bom, ou Deus viu que isso foi bom. Cabe as duas traduções. Verse 11, verso 11. Then God says, esse then também é muito presente na língua inglesa, then, então, ok? E no português a gente fala aí aconteceu isso e isso, aí aconteceu aquilo. Ou então aconteceu, aí então, esse then é o aí, ok? Esse then é o nosso então, aconteceu isso e isso, aquilo. Then God said, então Deus disse, let the land produce vegetation, que essa terra seca produza vegetação, vegetation. Let the land produce vegetation. Seed-bearing plants. Esse seed é o quê? Semente. Bearing é o quê? Carregar. Que as plantas estejam carregadas de sementes. Deus foi colocando tudo isso na terra. And, que é a ligação, que é o conectivo, trees, que são as árvores, on the land, na terra, nesse espaço de terra, que ele chamou de terra, dry ground, chamado de terra. That bear fruit, que essas árvores, coloquem na terra, que essas árvores produzam frutos. Bear, esse verbo bear, to bear, esse verbo to bear pode ser carregar, produzir, ok? Ou aguentar, suportar. Alguns sentidos diferentes para esse verbo to bear. Bear fruit, que é produzir fruto. With seed in it, com sementes nisso. Tá? Por quê? Por que Deus quis que produzisse as frutas com semente? Porque quando você pega a semente da fruta e joga no ground, na terra de novo, ela vai nascer de novo com mais milhões de frutas, entendeu? With seed in it. According to their various kinds. De acordo, according to their, com os tipos, aqui é kinds, é tipo, né? E aí no inglês ele fica aquele negócio invertido, né? According to their various kinds. De acordo com os diversos tipos, ok? And it was so, e isso foi o que aconteceu. The land, verse 12, the land produced vegetation. A terra produziu a vegetação. Plants bearing seed. Plants bearing seed. Onde que eu tô, gente? And it was so. The land produced vegetation. Plants bearing seed. As plantas
carregando e produzindo semente de acordo, according to their kinds, de acordo com os tipos, que tinham vários. And trees bearing fruit with the seed in according to their kinds. Então, porque a gente tem árvores de pé de maçã, pé de laranja, pé de banana, pé de tudo, né? E cada árvore dessa produz os frutos com as suas sementes de acordo com o seu tipo, conforme Deus havia mandado que tivesse. According to their kinds, de acordo com o tipo deles. And God saw that it was good. E Deus viu que isso era bom. And there was evening. E aí chegou a noite. Houve a noite, and there was morning. E aí houve o dia, houve a manhã. Então, houve a noite, houve a manhã, e aí aconteceu o third day, o dia terceiro. And God said, e Deus disse, let there be light in the vault of the sky to separate the day from the night. Então, let there be lights. O que é o let there be? Imperativo. Light, luz. Lights where? Where? Aonde? In the vault of the sky. Nessa parte do céu, tá? Nessa parte do céu. To separate the day. Para separar o dia, separate the day from the night. Da noite. And let them serve. E eles vão servir as, como, esse as aqui significa um comparativo, tá? Como, as, como. And let them serve as signs, como sinais, to mark, para marcar, sacred times. O que é sacred times? Os tempos sagrados, ok? O que é os tempos sagrados? As festas, as festas que vão acontecer no futuro, né? Festa que eu digo assim, os nascimentos, né? Nascimento de Jesus, o nascimento dos profetas, né? Como até mesmo Moisés. Então, para marcar os tempos, as épocas e as eras, ok? And days and years, para marcar os dias e os anos. Years é ano. Verse 15, verse 15. And let them be lights. And let them be lights in the vault of the sky to give light on earth. E essa luz também no céu vai dar luz à terra, vai dar luz na terra. Essa let there be light, que essa luz no céu que nós estamos fazendo vai produzir a luz na terra, tá bom? And it was good, foi bom que Deus fez. God made two great lights. E aí Deus fez aquelas luzes lá, eram as luzes de estrelas, né? God made two great lights. Quais são essas duas? Two, ok, made, ok, aqui tem um verbo irregular no passado. To make, fazer. Esse to make é um fazer de construir, tá? De criar. God made, esse aqui está no passado. Make no presente, made no passado. Então, Deus fez no passado, dois, great lights, duas luzes grandes, ok? The greater light, a luz maior, greater, great, grande, greater, mais grande, entre aspas, porque não existe mais grande, a gente fala maior, né? A luz maior, greater light to govern the day. A luz maior para governar o dia. O que é essa luz maior para governar o dia? O sol, isso mesmo, o sol. To govern the day. Então, essa luz vai governar o dia, tá? Mesmo em países como aqui, que estamos na Inglaterra, aqui já está ficando, nós estamos no outono, estou vendo um solzinho ali, mas mesmo no inverno, quando está muito frio, nevando, tem sol, tá? O sol não vai desaparecer, o sol está lá, ele só não aparece para mim aqui no mundo físico, mas ele está lá no céu. Iluminando vocês aí no Brasil, mas aqui na Inglaterra, ele está escondido para a gente, mas ele está aparecendo aí para vocês. The greater light to govern the day, que é o sol, and the lesser light, né, a menor luz, em menor intensidade, porque aqui, porque o sol brilha mais, a gente está no dia, para iluminar o dia. E aqui brilha menos para governar a noite, para fazer a noite, para as pessoas enxergarem durante a noite, etc. To govern the night.
Ok? He also made the stars. Então, Deus também fez o quê? As estrelas. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Então, ele criou também, he also made the stars. God set them in the vault of the sky. Então, Deus set them aqui, ó. Deus colocou elas, as estrelas, na parte, né, the vault of the sky, nessa parte do céu mesmo, de cima. To give light on the earth, to give light on the earth. To govern the day and the night. Então, o sol para governar de dia e a lua para governar à noite. And to separate the light from the darkness. E para separar a luz da escuridão. And to separate the light from darkness. And God saw, Deus viu, that it was good. Deus viu que isso era bom. And there was evening. E chegou a noite. And there was morning. Então, a junção, né, de noite e dia forma o outro dia. E esse foi o the fourth day. Esse foi o quarto dia, the fourth day. Verse 20. And God said, let the water teem with living creatures. Let the water, imperativo, que a água se misture com as pessoas, com os seres humanos, with the living creatures. And let birds fly above the earth across the vault of the sky. And let the birds fly. Então, ele fez os pássaros, que os pássaros voem above, né, acima da terra, across the vault of the sky, nessa área, nesse perímetro do céu, tá bom? So Deus criou as grandes criaturas, creatures of the sea, as criaturas do mar, tá? As criaturas do mar. And every living thing with a com, every living thing é coisa, tá? Every são todas living, todos os seres viventes, every living thing, which é qual, os quais the water teems, and that moves about in it. Tudo que Deus criou está ali debaixo, Deus criou tudo para viver ali debaixo da água, né? Os seres viventes, about in it, according to their kinds. De acordo com o tipo, são as baleias, são os peixes, são os golfinhos, de acordo com their kinds, os tipos deles, tá bom? De acordo com os seus tipos. And every winged bird according to its kinds. E todos os tipos de pássaros de acordo com as suas espécies, tá? And God saw that it was good. E Deus viu que isso era bom. God blessed them, Deus abençoou eles, e disse, and said, be fruitful, que se frutifique, and increase in number, e que se cresça em número, and fill the water, que encha as águas do mar, fill the waters in the sea, and let the birds increase on the earth, e que os pássaros cresçam e se multipliquem na face da terra. And there was evening, e foi a noite, passou, and there was morning, e passou a manhã, e esse foi o quinto dia, ok? The fifth day. And there was evening, and there was morning, the fifth day. Verse 24, paro aqui, continuo, o que vocês acham? Continuo, paro aqui, o que vocês acham? Continua. Vou fazer até o verso 26, tá bom? Verse 26. Então, aqui, 24. And God said, e Deus disse, let the land, que a terra, produce living creatures, produza criaturas viventes, seres viventes, according to their kinds, de acordo com os seus tipos. The livestock, o gado, the livestock,
esse gado é tipo coisas de fazenda, que você já conhece, tem fazenda, tudo de animal nessa espécie, gado, vaca, boi, bezerro, essas coisas, tá? Livestock. The creatures that move along the ground, as cobras, os répteis, tá bom? And the wild animals, os insetos, os wild mesmo. Dizem que teve dinossauro, eu não acredito muito que teve, mas enfim, Deus é poderoso para ter criado os wild animals, leão, tiger, ursos, né? Todos esses estão aqui nessa categoria de wild animals. Each according to its kinds. Todos esses de acordo com o seu tipo, Deus criou. God created. And it was so. E foi como ele disse. Verse 25. God made the wild animals. Wild wild animals é uma criatura assim. Gente, wild é selvagem. God made the wild animals. Eu não tenho script nenhum, tá, gente? Eu não tenho nada aqui, não anotei nada. Eu abri aqui a minha Bíblia online, estou aqui conversando com vocês com o conhecimento que eu já tenho de anos de inglês, tá? Eu não fiz nenhuma anotação, não tem nada anotado aqui. Eu só estou falando que Deus mandou eu fazer. Porque tem gente que eu conheço, missionário, que mora em países diferentes, que precisam do inglês para pregar o evangelho e não conseguem pregar porque não entendem o inglês da Bíblia. Então, aqui está. Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo, tá bom? E se edificar uma pessoa que já precisar desse inglês para pegar o evangelho para mim, já está valendo. Foi para você que Deus mandou eu abrir essa live. Então, aqui, ó, esse vídeo. Each according to its kind. And it was so. God made the wild animals. Então, Deus fez esses animais selvagens de acordo com their kinds. According to their kinds. E aí você vai repetir no meu inglês, tá? According to their kinds. Repeat, according to their kinds. Tá? The livestock, esse animal de gado, né? According to their kinds. De acordo com seus tipos. Igual eu falei, touro, vaca, bode, jumento, zebra, essas coisas, according to their kinds. And all the creatures that move along the ground, todas essas criaturas que movem, acima, né, along the ground, according to the kinds, de acordo com seus tipos. As cobras, aí vem as minhocas, aí vem como é que fala, gente? Aquelas criaturiazinhas, aqueles insetos de jardim, snails, que ficam, todos esses bichos que crawlem, sabe? Esses bichos que se movem, rastejantes, os animais rastejantes, né? Sapos, esses bichos assim de jardim, lesma, o snail, lesma, along the ground according to their kinds, de acordo com seus tipos. And God saw that it was good. E Deus viu que era bom. E aí, no verso 26, vai ser meu último verso, eu paro por aqui, depois eu continuo no 27 e vou continuando. Vocês me falam aí se ajudou, se está ajudando vocês, e eu continuo, tá bom? Then God said, e Deus disse, let us make mankind. Aí, vamos fazer, let us. Uma diferença, né? Que quando até Deus produzir tudo que ele produzia, ele falava let the, ok? Que haja. Aí aqui, ó, no versículo 26, verse 26, ele fala let us. O que é esse let us? Façamos, vamos. To make, fazer. Vamos fazer. Let us make, que é o sabe o let's go, let us go, que é uma contração, let's go. Então, Deus disse, let's make mankind, vamos fazer o homem, in our image, a nossa imagem, in our likeness, na nossa semelhança. Na nossa semelhança. Por que eu parei e ressaltei esse let us? Porque Deus, enquanto ele estava comandando o que ele queria comandar, criando o mundo, tá? Mas aqui Deus fala enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, tá? Then God said, let us make.
mankind in our image and our likeness, so that they may rule. Então, eles vão governar over the fish, vão governar sobre os peixes, in the sea, no mar, and the birds in the sky. Então, eles vão governar sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, over the livestock, sobre esses gados, and all the wild animals, e sobre esses animais selvagens, and over all the creatures, e sobre todas as criaturas that move along the ground, que movem ao longo da terra. São as cobras, os snails, essas coisas. So God created mankind in his own image. Então Deus criou o homem à sua imagem. In image of God he created them. Na imagem de Deus ele criou eles, ele nos criou. Male and female, homem e mulher, he created them. He created a man and woman. Ele criou o homem e mulher, male and female. Aqui não tinha homem e mulher, mankind, né? So, ok, let's stop here now. Vamos parar aqui. Eu só queria falar o seguinte. Eu vou colocar aqui, to be continued. To be continued. Let us make mankind our image. We are the image and the likeness of Jesus. We are the image and the likeness of God. It does not mean that we are like God. Não significa que a gente é Deus ou como Deus. God is powerful, God is sovereign, God is soberano, ok? Deus é soberano, Deus é maravilhoso, He's marvelous, He's powerful, He's wonderful, and He's holy, He's saint, He's holy. Deus é santo, santo, e acima de todas as coisas, Ele é santo. Nós fomos feitos à imagem de Deus, we are likeness and the image of Jesus, of God, because he made us, porque ele criou a gente nessa imagem, eles criaram a gente, né? A imagem e semelhança deles. Mas eles têm todo o poder, toda a perfeição está na mão deles, nós não somos perfeitos. Nós não somos semideuses. We are not little gods, no. We are human beings. Aqui, ó. Mankind, we are human beings, okay? We are human beings. We are not little gods. We are human beings. But we are, in our identity, in our DNA, we are made by God, ok? Isso é o que eu quero que você entenda, que você é um ser humano. Você não é um semideus, porque você foi criado por Deus e ele te deu a imagem e semelhança dele. Você não é um deusinho aqui na Terra. Você não é uma estrela, você não é uma estrelinha aqui para brilhar na Terra. Como é que fala aquela musiquinha que eles cantam? Fala o alecrim dourado que nasceu no campo, não. Você é um ser humano, mas você foi criado à imagem e semelhança de Jesus, então você pode tudo com Deus, mas que você é imperfeito e precisa buscar a perfeição. You are not perfect. You need to aim for perfection in Christ Jesus, ok? Então, vou terminar aqui e me fala se vocês gostaram ou não para eu continuar, tá bom? Mas, na verdade, Deus mandou, eu vou continuar se vocês gostarem ou não, porque pode ser que esse vídeo alcance alguém aí num outro país qualquer que precisa muito dessa palavra em inglês e entender no português, ok? Beijo, fiquem com Deus, curte, compartilhe, hype esse vídeo, like, comment, deixe o seu comentário e compartilhe com quem você goste, tá bom? Um abraço. Não.